Hoje nós iremos fazer a conclusão do capítulo 2, Cinemática Escalar. Lembrando que já foi explicado capítulo 1, Sistema Internacional e Análise Dimensional, e iniciamos o capítulo 2, Cinemática Escalar, já algumas semanas atrás. Já foi explicado o que é espaço, velocidade e aceleração e deslocamento. Também foi explicado o que é movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele movimento descrito por uma partícula, um objeto, no qual a velocidade permanece constante com o tempo. O movimento uniforme é regido por três equações: a equação da velocidade, ΔS por ΔT, a equação horária do espaço, S igual a S0 mais VT, e a equação do gráfico espaço em função do tempo, onde nós temos uma reta que, se você tirar a tangente do ângulo descrito por essa reta, nós obtemos numericamente a velocidade. Hoje nós vamos concluir a parte de MUV, tá? MUV. O que já foi explicado de MUV? Bom, MUV, nós que já vimos anteriormente, já foi explicado o seguinte, tá? Que é o movimento em que a velocidade ela varia com o tempo, tá certo? Então, o que é o MUV? Características, né? A velocidade não é constante e surge uma grandeza aí denominada aceleração. Tudo bem? Nós já vimos as seguintes equações. Essa que é a primeira e a função horária das velocidades, que é a segunda. Tá certo? Vamos ver aí a nossa terceira equação. Bom, a ideia é essa. Se eu tiver um gráfico, analisa aí que esse gráfico, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Se eu tiver um gráfico velocidade em função do tempo, a gente sabe que meu objeto vai começar a se mover com uma velocidade V0, tá certo? E a velocidade dele pode aumentar ou pode diminuir, conforme nosso gráfico aqui, né? Para o nosso caso, ela foi aumentando até atingir um valor V por um tempo T. Tudo bem? Ela atingiu um valor V por um tempo T. Se eu calcular a área dessa figura, não importa que figura seja, eu vou obter um valor que é numericamente igual ao deslocamento. Tudo bem? Deslocamento. Então, se eu calcular a área da figura, né? Se eu calcular a área da figura, por exemplo, aqui, se a minha figura fosse essa, vamos lá, ordenada, né? Vamos lá fazer minha abscissa, minha ordenada, aqui, velocidade, tempo, e o meu gráfico fosse isso aqui, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Não, vou não. Melhor fazer isso aqui como eu tinha pensado. Será que eu desconfigurei aqui? Pronto. Se fosse essa figura aqui, tá certo?
Vamos pintar essa figura. Isso daqui é um semicírculo, né? Se o gráfico fosse esse, eu teria que ter a velocidade, né, e o tempo, e eu calculasse a área dessa figura, que é um semicírculo, e eu obteria o deslocamento. Tudo bem? Vamos agora atrás da quarta equação. A quarta equação é o espaço em função do tempo. Eu já consegui fazer a equação horária do movimento uniforme, que é aquele S igual a S0 mais VT, mas para um M e o V, como é que ela seria? Bom, olha para esse meu gráfico, e se eu calculasse a área dessa figura, eu obteria o deslocamento. Agora, olha para essa minha figura achurada, é um trapézio. E a área do trapézio nós conhecemos. Da matemática elementar, nós sabemos que a base maior mais a base menor, que multiplica a altura e divide por 2. Olha para o meu desenho e veja que a base maior vale V, a base menor vale V0 e a altura vale T. Substituindo e lembrando que a área é ΔS, que é o próprio S menos S0, já visto em aulas passadas, nós vamos obter a quarta equação, que é essa aqui. Tá? S, o espaço final, depende do espaço inicial, mais a velocidade inicial, que multiplica o tempo, mais metade da aceleração, pelo quadrado do tempo. Essa aí é a minha quarta equação. Tudo bem? Para concluir esse capítulo, temos que ir atrás da quinta equação. Como proceder? Bom, a ideia é essa, né? Nós percebemos que todas as equações do MUV, com exceção da equação do gráfico, todas elas são função do tempo. Eu poderia achar uma equação que não houvesse a dependência temporal? Então, partindo dessa premissa, foi utilizado a equação horária das velocidades, tá certo? Onde cada um dos termos foi elevado ao quadrado. Esse ao quadrado e esse ao quadrado, tá? Utilizando o que a gente sabe da matemática básica, o quadrado da soma, nós temos esse resultado aqui, confere? Tudo bem? Agora, com isso, você aplicando aqui e lembrando que A é numericamente igual a ΔS e ΔS é S menos S0, você vai obter V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS, que é a minha quinta equação de movimento uniformemente variado. Então, fazendo uma síntese, essa equação é chamada de equação de Torricelli, ou Torricelli, como alguns falam. Tá? Síntese do MUV. Vamos lá. Síntese do MUV. O que é movimento uniformemente variado? É aquele cuja velocidade não é constante. Primeira característica. O que mede a variação da velocidade é um parâmetro chamado aceleração, dado por essa equação. Dessa equação, obtemos a equação das velocidades. A análise do gráfico da velocidade pelo tempo fornece o deslocamento. Desse gráfico da equação 3, obtemos a função horária do espaço, dada aí por essa equação.
E fazendo com uma combinação da equação 3 e 4, obtemos a equação de Torricelli. Tudo bem? A síntese do MUV é isso aqui. Para a gente concluir, eu vou fazer um exemplo bem simples, tá? É bem simples mesmo. Vamos fazer assim. Considere um objeto que cai partindo do repouso em linha reta de uma altura de 20 metros, partindo do repouso. Com que velocidade ele atinge o chão? Com que velocidade ele atinge o chão? O problema é esse, tá? Eu tinha um objeto, esse objeto estava em algum lugar e ele caiu. Ele estava numa situação de repouso até atingir o chão e acertar aqui, né? Tá certo? Pede-se qual é a velocidade com que ele atinge o chão. Bom, como o objeto está caindo, a gente tem a aceleração da gravidade, né? A aceleração, que é o próprio g, 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo aí a substituição, veja que a gente não tem tempo. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos substituir quem nós temos. Como V0 partiu da origem, né? O objeto partiu da origem, V0 é 0. Nós vamos ter V ao quadrado 2 vezes 10 vezes 20. Então, a gente vai ter V ao quadrado 2 vezes 10, 20. E 20 vezes 20, 400, tá? O inverso da potenciação é a radiciação. A raiz de 4 é 2, a raiz de 100 é 10, 2 vezes 10, 20 metros por segundo. Tudo bem? Vocês não devem esquecer de fazer as atividades que estarão disponíveis para vocês no AVA, tá? Esse capítulo de MUV ele é bastante importante, tá certo? Dúvidas, utilizem o AVA e o Google Class. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Até mais!